que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro, sou assessor de língua espanhola aqui do Sistema Positivo de Ensino. E nós faremos hoje aqui uma videoaula de revisão aqui para vocês do terceiro ano do ensino médio de língua espanhola, referente ao volume 10, capítulo 5. Trabalharemos aqui entre as páginas 52 e 60 nessa videoaula de revisão. Sim? E nesta aula nós vamos revisar os animais e la tilde diacrítica, ou seja, esse acento de diferenciação que existe em língua espanhola. Não se esqueçam de rever o vídeo, dar pausas e retomar as atividades aqui para que esse aprendizado em língua castelhana seja estupendo. Vamos começar então? Nós temos aqui então esse primeiro testezinho aqui para vocês na imagem número 1, aqui na página 52 do livro de vocês. Então nós temos aqui conexões. Testa tus conhecimentos sobre o mundo animal em Hispanoamérica. Vamos dar uma olhadinha então como que é esse mundo animal, esse conteúdo que a gente já viu antes aqui, que nós estamos revisando. Vamos dar uma olhada. Então, de onde é originária la llama? Né? Então, de Uruguai, de Bolívia, de Colômbia ou de Espanha? Então, nós sabemos aqui que a llama ela é um animal andino. Se ela é um animal andino, então aqui nós sabemos que teria que ser aqui no caso ou Bolívia ou Peru, nessas partes altas onde vive a llama, né? Então aqui, como não tem o Peru, só tem a Bolívia, nós já sabemos que a resposta aqui seria a Bolívia. Não é Uruguai, né? Não é da Colômbia e tampouco da Espanha. Não há llamas em Espanha, na Península Ibérica. Então na Península Ibérica não tem llama, né? Por isso aqui a resposta seria a letra B. ¿Cuál es el animal símbolo de Chile? Es la tortuga, el quetzal, anaconda, el cóndor. Aqui, el cóndor é esse animal aqui, símbolo, essa ave tão bonita, né? Que é o símbolo do Chile, né? E por fim, nós temos aqui el quetzal. O que é el quetzal? Né? Vamos dar uma olhada aqui então. Um réptil, um pájaro, um mamífero ou um insecto? El quetzal é um pájaro, né? Um pássaro típico de regiões como a Guatemala, por exemplo, né? Onde ele é tão comum. Ou seja, ele é um animal de Centro-América. Centro-americano é onde aparece o quetzal. Né? E aqui nós sempre falamos para vocês fazerem um trabalho de investigação com outros animais, a verificarem, por exemplo, e se vocês estivessem explicando quais são os animais típicos do Brasil, quais são os animais típicos brasileiros para explicar para um hispano-americano, né? Então, aqui é muito interessante esse trabalho aqui com os animais, para a gente pensar um pouquinho também essa questão de zoologia, né, hispano-americana. Sim? Muito bem. Então, para aqui o vídeo um pouquinho, que nós já vamos ver outros animaizinhos aqui muito, muito bonitinhos que aparecem na imagem de número 2. Vamos dar uma olhada. Vamos dar sequência aqui, então. Nós temos na imagem de número 2, vamos dar uma olhadinha em outros animaizinhos aqui. Então, la raza de perros originária del norte de México es. Então, qual que é a raça originária aqui, né, do norte do México, que nós também já vimos aqui, né? É o Chihuahua, o Golden Retriever, o Pitbull ou o Fila, né? E nós temos aqui que a resposta é o Chihuahua, né? E aqui vocês podem pensar também um trabalho um trabalho de investigação, né? Um trabalho de pesquisa muito interessante que pode ser feito aqui, é vocês pensarem várias raças e buscarem de onde são de onde são originárias essas raças, as raças de cachorro, né? Por exemplo, pensar num cachorro que vocês têm, que o vizinho, que um amigo tem, de diferentes raças, né? De onde será que eles são, né? Fazer esse trabalho porque às vezes nós vamos descobrir que algumas raças são da Alemanha, da Finlândia, da Dinamarca, mas algumas são de países hispânicos, seja da Espanha ou seja da América hispanohablante, né? Então aqui faz esse trabalho porque, aqui muitas pessoas não sabem que Chihuahua é do norte do México, né? Então fazer esse trabalho é bastante interessante. E se pode encontrar no deserto de Atacama. Então, o que a gente pode encontrar? Calamares, os calamares, lula? Não, lula a gente sabe que é no mar, né? Os calamares, aqui muito famosos, no prato do calamares em su tinta, de Espanha, um prato espanhol muito famoso, muito consumido no norte da Espanha, os calamares. Zorros, mariposas, vamos pensar que mariposas, as borboletas, tem uma imagem aqui, então mariposas não é o mais típico de um deserto, né? Geralmente elas estão em zonas com muitas plantas, zonas muito arboladas.
E ranas, rãs, também não. Elas sempre estão, né? Nós sabemos, as rãs, elas sempre estão em ambientes aquáticos, né? Onde tem água, né? Não é o caso de um deserto. Então, aqui, como é um deserto, nós sabemos que os zorros, né? Aqui são as raposas, eles estão presentes no deserto do Atacama, né? O deserto de Atacama, que é uma das zonas mais bonitas, zonas mais preciosas do mundo, né? Nós sabemos aqui o Atacama, sim? E o deserto, inclusive, sempre com fama de o mais seco do planeta, né? O deserto do Atacama, que pega uma grande parte do território chileno. Muito bem, dito isso, vamos para a explicação agora da tilde diacrítica que aparecerá na imagem de número 3. Vamos aqui então para a imagem de número 3, e aqui nós temos a tilde diacrítica, que é esse assunto tão importante, porque nós sempre aprendemos, né, primeiramente em língua espanhola, o primeiro conteúdo, quando nós pensamos em acentuação, em tilde, é a regra básica, né, que é aquela regra que nós aprendemos que agudas llevan tilde quando terminadas em N, S e vocal, as oxítonas, né? Graves e dianas quando terminadas em diferente de N, S vocal, que são as paroxítonas. Esdrúxulas sempre, as proparoxítonas, e sobresdrúxulas sempre, e essa não há em português. Nós não temos sobresdrúxulas, não tem como fazer essa comparação com o português. Então, agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas, né? Essa é a regra básica. Mas nós temos também uma acentuação de diferenciação em língua espanhola. Como é essa acentuação de diferenciação? É isso que nós chamamos de tilde diacrítica. Então, vamos dar uma olhada aqui. Analiza atentamente as expressões destacadas em los versos. Então, vamos dar uma olhada. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. Muito bem, então isso aqui que nós temos nessa imagem de número 3, esse trecho do poema do Neruda que nós vimos, né, durante as nossas aulas, aqui nas videoaulas, né? Solo el gato camina solo, el gato camina solo, né? Então vamos dar uma olhada por que isso não tem acento e por que no te apetece um T nós temos o acento. Vamos dar uma olhada. Então, em relação a las expressões, é correto afirmar. En el verso solo el gato, a palavra poderia ser substituída por solamente. Então, por isso, não tem acento. Né? Esse solo de solamente não tem mais acento, embora antigamente nós tínhamos essa diferenciação também em solo. Hoje a Real Academia Espanhola já não recomenda essa diferenciação aqui, por isso que não tem acento. E em camina solo, a expressão destacada significa que o gato não tem companhia mientras camina, que seria a troca pelo sozinho. E ela também não tem acento. Então aqui nós temos dois casos em que tem essa diferenciação de solo solamente, solo sozinho, e que não tem mais acentuação, embora antigamente houvesse a recomendação do acento no solo de solamente. Isso não acontece mais. Não há diferença de sentido nos dois versos, isso não é verdade. Tem uma diferença clara aqui de sentido. Sim? Te apetece um T, aqui sim nós temos uma diferenciação de que T pronome e T de chá tem uma diferença. O T bebida caliente, o chá, ele tem acento, o T pronome, ele não tem acento. Então, aqui já acontece essa diferenciação e é isso que nós vamos dar uma revisada aqui, vamos revisar esse conteúdo que é tão importante. Por que o T pronome não tem acento e o T a bebida caliente tem? Porque existe isso. Isso nós chamamos de tilde diacrítica e nós vamos ver uma explicação aqui mais clara na imagem de número 4. Então pausa aqui um pouquinho o vídeo para que a gente possa ver essa explicação na próxima imagem. E nós vamos aqui então agora para a imagem de número 4. Vamos dar uma olhadinha aqui então, seguir com esse assunto da tilde diacrítica. Vamos dar uma olhada. Então nós temos aqui herramientas e este chico que está solo en el sofá. Vamos dar uma olhadinha. Então, a palavra solo em espanhol pode funcionar como um advérbio e equivale a solamente. Ou seja, nós temos aqui exemplo. Solo llevaba su perro a paseo los domingos. Ou seja, levava o seu cachorro para passear somente aos domingos, né? Então aqui solamente, solo quiero comer ensalada de lechuga, solo quiero la carne, solo quiero tener clases de espanhol, né? Então esse solo com o valor de solamente, né? Bem, então aqui esse uso da palavra solo, solo como solamente, e também nós temos, pode ser um adjetivo, não me gusta estar solo, eu não gosto de ficar sozinho. Um adjetivo, solo, eu estou solo, né? Então,
solo ele funciona com esse valor de adjetivo. Muito bem. Então, tanto o solo sozinho como o solo de solamente, eles não têm acento. As duas formas não têm acento. Então, considerando que as duas expressões possuem uma mesma grafia e significações distintas, o leitor precisa estar atento ao contexto para entender o que cada uma significa. Ou seja, nós temos que estar atentos para saber o que ela significa. Sin embargo, algunas palabras que poseen grafía semejante pero sentido distinto llevan una tilde diacrítica para ajudar o leitor na construção de sentidos. Observa. Então a gente já vai ver na imagem número 5, nós vamos rever aqui nessa videoaula de revisão, que muitas palavras elas se escrevem da mesma forma, mas elas têm significados diferentes. O que nós fazemos com a tilde diacrítica é diferenciar, é a partir do acento que nós sabemos se o que nós estamos vendo tem um determinado significado ou outro determinado significado. Sim? Então, com o solo isso não acontece, mas nós vamos ver agora que com outras palavras isso sim acontece. Sim? Então, muito importante, para um pouquinho aqui, né, dá mais uma olhada, ver se vocês entenderam os dois significados de solo e vamos para a imagem de número 5, que é muito importante nessa nossa videoaula de revisão. Aqui nós temos então uma das partes mais importantes da nossa aula na imagem de número 5. Vamos dar uma olhadinha então de novo nessa tabela aqui da tilde diacrítica que está presente no Dicionário Panhispânico de Dudas, aqui da Real Academia Espanhola. Vamos dar uma olhada aqui então, está na página 58 de vocês. Então nós temos que de preposição, hace pajaritas de papel, não tem acento, mas o de, forma del verbo dar, de recuerdos a su hija de mi parte, tem acento. Então, de preposição não, de forma del verbo dar, sim. El artículo, el pronombre está resuelto, o problema está resuelto, no? El problema está resuelto, o problema, que é o, ele não tem acento, mas ele se hace responsável, ele se faz responsável, este que é o pronome personal que significa ele, tem acento. Sim? Mi, adjetivo possessivo. Então, por exemplo, Andrés es mi amigo, ou a nota musical, empieza de novo en el mi. Esse não tem acento. Por outro lado, o mi, pronombre personal, pronombre complemento, dámelo a mim, me prometi a mim mesmo não volver a hacerlo, então esse tem acento. Si, conjunção, si llueve te mojarás, ou a nota musical, composto na melodia em si maior, não tem acento. Por outro lado, o si advérbio de afirmação, ou seja, aquele que é sim, que significa sim, ele tem acento. Si, estou preparado. E também o pronombre personal reflexivo, vive encerrado em si mesmo, né? E também o substantivo, aprovação ou assentimento, tardou vários dias em dar el sí ao projeto, ou seja, dar sim ao projeto. Então, esses, eles têm acento. Mas, que é o que está presente aqui, que está em desuso, que é a conjunção adversativa, conjunção adversativa, lo sabia, mas não dijo nada, que é o significado de pero, não tem acento. E esse está em desuso, a gente já não utiliza mais, muito pouco em alguns textos científicos, mas não é tão comum tampouco. Depois, mas com acento, advérbio adjetivo pronombre, tu coches mais rápido que el mío, ponme mais açúcar en el café. No quero mais, né? Então, esse advérbio aqui, adjetivo ou pronome, ele tem. Também conjunção com valor de suma adição. 3 mais 4 são 7. E o sinal matemático, nesta suma, falta el mais. Então, esses todos são os mais com acento. Sim? Muito importante aqui, então, esses 5 primeiros. Vamos dar uma olhada aqui nos 4 últimos. Então, se pronombre com distintos valores, indicador de personalidade, se duerme bem aqui, indicador de passiva, se venden manzanas, ou seja, passiva refleja, las manzanas são vendidas. Este se, ele não tem acento. Por outro lado, a forma do verbo ser ou saber, sé bueno y pórtate bien, aqui, né, no verbo ser, ou o verbo saber, yo sé lo que ha passado, este se sim tem acento. Sim? Se pronome não, se forma do verbo ser ou saber, sim. Ok? Aqui nós temos então as duas formas do se. Depois nós temos o te, o pronombre personal, te agradezco que vengas, ou substantivo, a letra, né, la te parece aqui uma L, ele não tem acento. Por outro lado, te, la bebida caliente, substantivo, la planta e infusión, te apetece um té? Né? Esse sim, ele tem acento. Tu, pronombre possessivo, sim, sem acento, dame tu direção. Tu, pronombre personal, né, tu já me entiendes, tem acento. E por fim,
Aún, cuando se utiliza con el mismo significado que hasta, también incluso o siquiera con la negación ni, se escribe sin tilde. Aprobaram todos, aún los que não estudam nunca. Inclusive os que não estudam nunca, ou nós poderíamos também trocar aqui por embora. Embora aún com o sentido de embora, ele também não tem acento. Já o A1 com tilde com acento, quando pode substituir-se por todavia, ou seja, por ainda, tanto com significado temporal como com valor ponderativo ou intensivo, sem alterar o sentido da frase. Aún na espera, ainda está esperando, ainda a está esperando. Este modelo tem aún mais potência, tem ainda mais potência. Este é com acento. Muito bem, então aqui vocês viram essa tabela, sempre vale a pena pausar aqui e vê-la com muita calma para fazer com que ela seja internalizada. É um trabalho de memorização. Aqui não tem uma outra forma de que a gente estude, de que a gente aprenda essa trilha diacrítica sem esse trabalho de memorização. Ele é bem importante aqui. Sim? Dito isso, para agora um pouquinho, volta para a tabela para que a gente veja aqui a correção do exercício que vai estar aqui na imagem de número 6 de vocês. Então, vamos lá. Vamos aqui ver essa correção na imagem de número 6 do exercício número 1 que está na página 59 do livro de vocês. Então, nós temos aqui. En español hay muchas expresiones idiomáticas formadas del nombre, de la forma de actuar o de alguna característica de los animales. Relaciona cada una de ellas con su explicación. Tras eso, busca apuntar outra expressão que seja correspondente em nossa cultura. Vamos dar uma olhada aqui então. Então, nós temos aqui ser feio como um pescado. Então, que algo é feio como um peixe, né? Ser feio como um pescado, a resposta é expressão usada para dizer que a pessoa é muito feia. Então, uma pessoa que não é muito guapa é feia como um pescado. Aqui é algo que já não é tão correto que a gente diga isso das pessoas, né? Depois nós temos aqui, estar como uma cabra. Estar como uma cabra é expressão usada para expressar que a pessoa estava meio louca, estava como uma cabra. Aqui, quem conhece, né, como são as cabras, as posturas que elas têm na fazenda, às vezes parecem que elas têm uma atitude um pouco louca, né? Então a gente usa essa expressão para relacionar com as pessoas também. Então, estar como uma cabra é uma expressão usada para expressar que a pessoa está um pouco louca. E estar como um pulpo en el garaje, ou seja, como um polvo na garagem, né? Expressão usada para expressar que a pessoa está em um ambiente ou situação desconhecida. Porque, claro, um polvo numa garagem, um pulpo en el garaje, ele vai estar com certeza numa situação muito desconfortável. Ele não vai gostar de estar nesse ambiente. Então, aqui é a pessoa quando está num ambiente ou situação desconhecida e que não agrada, né? Nós temos aqui algumas sugestões, como seria isso na nossa cultura, na cultura aqui do Brasil, brasileira, né? Então nós temos aqui, para a primeira, ser feio como um pescado, ser mais feio que um filhote de cruz credo, aqui, né? É uma expressão que existe em português, aqui também, claro, em contexto de brincadeira, né? Depois nós temos aqui, para estar como na cabra, estar doido de pedra. Doido de pedra, ou seja, ele é muito doido, né? Estar como na cabra, ele está doido de pedra. É uma outra possibilidade. E nós temos aqui, estar como um pulpo nel garage, estar perdido, está por fora. Ele está por fora, né? Ele não está entendendo aqui essa situação. É muito interessante sempre nós pensarmos nesse refraneiro, nessas expressões idiomáticas, dichos populares, e tentar sempre pensar em como que seria isso no português, como que seria isso no Brasil. E é inclusive interessante nós pensarmos que nas regiões, sejam elas norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, nós temos diferentes expressões idiomáticas que podem traduzir essas expressões em espanhol. Então, essas expressões em diferentes regiões, elas possuem não diferentes significados, mas elas possuem outras traduções, porque cada região tem os seus próprios ditados populares, seus dichos, né? Muito bem, então aqui essa atividade muito interessante aqui da Conexiones, né? E agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o som dos animais na página 60, na imagem de número 7. Nós temos aqui então, agora na imagem de número 7, vamos dar uma olhada no que nós temos aqui. Então, utiliza as palavras del recuadro para completar as frases e conhecer como se denomina o linguagem destes animais. Os verbos devem ser conjugados. Ou seja, vocês têm aqui quais são esses verbos, que nós já vamos descobrir qual que é o que se utiliza com cada animal, e nós temos que conjugá-los aqui. Tras isso, ou seja, depois disso, né, haz la correspondência com as imagens. Vamos dar uma olhada então. E nós temos aqui os animaizinhos muito bonitinhos que estão aqui abaixo. Então nós temos os verbos maullar, trinar, grunhir, aullar, búho, caballo e perro.
Ou seja, nós temos aqui tanto o som de alguns animais, como nós temos também aqui alguns animais, sim? Vamos dar uma olhada. Então, el búho ulula. Então, aqui nós temos el búho ulula. A coruja, o animal que ela faz, né? É o ulular aqui. Aqui nós temos que ela ulula, né? A coruja. Depois, el cerdo, o porco, né? Grunhe. Então, el cerdo grunhe é o verbo grunhir. Depois, el caballo relincha. O verbo relinchar aqui para el caballo relincha. El lobo aúlla, né? El lobo, então, o verbo seria aullar, que funciona aqui. Depois, el perro ladra. Verbo ladrar, latir, em espanhol nós dizemos ladrar. El gato maulla, verbo maullar. E por fim, el pájaro trina. Né? Então, o som que sai dos pássaros é o trinar. El pájaro trina. Muito bem, e aqui nós temos que a primeira imagem, a letra A, nós temos aqui, então, uma corujinha, um búho. Depois nós temos aqui el perro em la letra E. Nós temos el lobo em la letra D. Temos aqui também um cerdo em la letra B. Um gato em la letra F. Um caballo em la letra C. E depois um pájaro em la letra G. Sim? Todos os animais aqui que aparecem na imagem de número 7, então para revisarmos aqui um pouco os sons, e nós vamos ver umas curiosidades interessantes sobre os animais na próxima imagem, na imagem de número 8. Vamos aqui então para essa imagem de número 8, aqui nessa parte mais final aqui da nossa videoaula de revisão. Vamos dar uma olhada aqui então. Então nós temos aqui na imagem número 8. Los sabias são 5 curiosidades sobre 5 animais aqui diferentes. Los perros de la pradera são capazes de distinguir os colores e informar sobre eles. Eles sabem diferenciação de cor, que nós sabemos que muitos animais já não têm essa característica, né? Aqui os perros de la pradera, né, de la pradera, que são como roedores, eles são roedores aqui, né, o cão da pradaria, e que são típicos, né, em regiões como os Estados Unidos, Canadá e México também. Depois nós temos, as criaturas da natureza emitem comunicados através do olor, piam, bufam, gritam, ressoplam, lançam señales ultrassônicas ou subsônicas, elétricas e infrarrojas, a base de pulsos ou cambiando a pigmentação da piel. Então aqui nós temos um delfinho, um golfinho falando sobre isso, né? Comunicados através do cheiro, do olfato, né? Del olor. La rana dorada de Panamá es muy estudiada por los biólogos por su curioso lenguaje gestual a base de mover los brazos. Então a forma como ela transmite aqui a linguagem dela é através do movimento dos braços. Los pitidos, gorjeos y silbidos que emiten algunos colibríes no son vocales, como se creía, sino produzidos com as plumas de la cola. Ou seja, tudo isso, esse som que sai aqui dos colibris é produzido com o rabo aqui, com a pluma de la cola, né? Com essa parte inferior aqui, e não com a voz, não é a voz, né? E alguns mamíferos, como o mono, tamarim e a rata de laboratório, são capazes de apreciar a diferença entre idiomas tão distintos como o holandês e o japonês. Consegue aqui identificar essa diferença. Sim? Muito bem, então aqui nós tivemos vários conteúdos, principalmente aqui a tilde diacrítica que apareceu, além dos animais, esse conteúdo sobre os animais, um vocabulário muito importante que aparece muitas vezes nos exames, como nos vestibulares diversos ou como no Enem, textos sobre os animais e também questões que às vezes contemplam essa tilde diacrítica. Então não se esqueçam de rever o vídeo, dar pausas, retomar as atividades, sim. Isso também é muito importante nessas videoaulas de revisão. Sim, terceiro ano. Então, por hoje é isso. Até a próxima videoaula do SPE com você. Bom trabalho e bons estudos e hasta la vista, chicos!